Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre nós e que haja paz no nosso coração. Que haja esperança no nosso ser, porque nós somos imagem e semelhança do Criador, do Autor de todo o universo. Então, nós somos importantes para Deus. E por termos importância para Ele, nós devemos ter esperança sempre nele. A certeza que o livramento vem dele, que Ele está no controle de todas as coisas. E hoje eu registrei isso. Com o Senhor, eu posso crer no amanhã. Esta é a mensagem de hoje. Você estando firmado, firmada no Senhor, no Criador dos céus e da terra, você pode crer no amanhã. Existe um amanhã maravilhoso para nós, preparado por Ele. Preparado por Ele o nosso amanhã. E nada, nem ninguém vai roubar isso de você. O adversário de nossas almas, ele tenta roubar isso de nós. Mas se você estiver firmado nele, se você estiver com ele, o seu Salvador, o autor de sua vida, o adversário de nossas almas não terá acesso a nós. Devemos buscar o Senhor e tudo que trate do assunto dele. O que está acontecendo hoje com os homens? Por excesso de conhecimento, por excesso de informações e por curiosidade, os homens param de olhar e de ler a palavra de Deus, a verdade, e vão procurar conhecer os segmentos dos anticristãos. Vão procurar conhecer mais e mais das seitas, das adorações ao adversário de nossas almas, dos sinais do anticristo. Eles se aprofundam tanto nos sinais do anticristo que perdem o tempo precioso de estar na presença do seu Criador. E tudo isso que eles estão aprendendo está sendo seta do adversário. Para quê? Para que o homem fique tão envolvido com o poder de Satanás que esquece que o poder real, o poder de Deus, está acima de qualquer seita, de qualquer Illuminati, de qualquer coisa que vocês venham a conhecer através das redes sociais e das informações, da enxurrada de informações. Eu não quero me manter informada com a forma como Satanás está tentando destruir o povo de Deus. Porque enquanto ele está tentando, ele não vai conseguir nunca. Mas enquanto eu estou olhando as tentativas dele, os planos diabólicos, eu estou perdendo de estar na presença de Deus, conhecendo a certeza, não é plano, é absoluta certeza que o propósito de Deus, ele vai se cumprir em nossas vidas. Então, se o anticristo está muito ocupado criando estratégias para nos destruir, eu devo me preocupar com andar na presença de Deus. Porque quando eu estou buscando a Deus, Ele está me fortalecendo para o combate entre Deus e Ele. Porque eu não tenho força nenhuma. Então, por que é que eu vou ficar dando ibope a Satanás? Eu não dou.
tudo que é contra os planos de Deus, tudo que é contra a vontade de Deus, simplesmente eu ignoro. Ah, então eu vou ficar sem saber? Eu vou ficar alienada? Não. Porque a verdade, você conhecendo a verdade, ela liberta. Ande nesta verdade. Ande nesta verdade, sabendo que Satanás está lutando desde quando ele caiu, que ele luta para tentar nos tragar. Todas as formas que você possa imaginar, ele tenta para nos tragar. Mas se você estiver olhando para Deus, se o seu alvo for a vida eterna, você vai usar o seu preciosíssimo tempo na presença de Deus, servindo a Deus, socorrendo órfãos, viúvas, estrangeiros e todos os necessitados. Com tudo que você tenha, com o conhecimento da palavra de Deus, ensinando de Deus. Eu não dou ibope ao adversário de nossas almas. Ah, mas você não sabe que há um plano diabólico contra o povo de Deus? Sim, eu sei. Ponto. O meu tempo é preciosíssimo para eu usá-lo com as coisas de Deus. Eu vou viver o que Deus quiser que eu viva. Ah, mas eles vão tentar arrancar a sua cabeça. Pronto. Quando Deus permitir, ele arranca. Se não, eu vou andar dentro do fogo, como os 3 amigos de Daniel, e não vou ser atingida. Não vou me queimar. Mas se Deus quiser que eu me queimo e vou para a glória. Só não vou gastar 1 segundo do meu tempo olhando para os vídeos satânicos, para os planos diabólicos. Sei que há toda uma conspiração contra o povo de Deus, é verdade. Mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jesus vai voltar. E antes que Jesus volte, o anticristo vai se manifestar. Mas não tem problema. Aquele que anda olhando para o alvo, para a vida eterna, não vai perecer. Vai andar sobre as águas. E vai vencer, porque o Senhor está conosco neste barco. Neste barco, o Senhor está conosco. Nós não podemos esquecer disso. Satanás fica tentando nos convencer, tocando terror no povo de Deus. E se o povo de Deus não estiver atento, vai terminar caindo na conversa dele. Vai terminar, ai, então é desse jeito, então pronto, vai acabar tudo. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E aí Deus, ele coloca no meu coração primeiro esta frase: com o Senhor posso crer no amanhã. Eu posso crer no amanhã com o Senhor. Eu creio no amanhã. Ah, eu sei que eles estão tentando isso, quer fazer um buraco negro, quer fazer isso, quer. Eles querem mesmo. E eles só vão conseguir fazer o que Deus permitir que eles façam. Então não me preocupo com eles. Não quero ver nada que trate deles. Eu quero é Deus. E eles não têm ibope comigo, não. E que não tem ibope com você, meu amado irmão, minha amada irmã, povo de Deus. Não percam seu precioso tempo no lugar de estar na presença do Senhor, trabalhando na obra do Senhor. Tanta gente precisando de nós. Aí ficar ocupado vendo qualquer coisa que seja dos segmentos satânicos. Não. Ouça aqui o que diz no hino da harpa cristã, o hino 578, diz assim: sossegai. Oh, aleluia!
Ai, é porque em outra língua, aleluia, quer dizer não sei o quê. Eu não quero saber, eu estou glorificando o meu Senhor. Aquele que vive e reina para sempre. Aquele que enviou o seu único filho para morrer por nós, para pagar o preço dos nossos pecados, para que todo aquele que se arrepender dos seus maus caminhos tenham a vida eterna. Recebam de Deus a herança da vida eterna, com Ele na glória. Isso é o que importa. É aqui, ó. Deus quer o teu coração. Não é como você pronuncia as palavras, mas é como sai da sua alma aquela palavra. O que ofende a Deus é deixar de amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, nos amamos a nós mesmos. Isso é que desagrada a Deus. Isso é o que nos afasta de Deus. E o adversário tem roubado de nós com essas coisas para a gente ficar olhando e vendo que isso é que é aquilo, que não diga Maria, diga Miriam, que não sei o quê. Deus quer muito mais do que isso de nós. Mesmo que você pronuncie Maria quando deveria pronunciar Miriam, para Deus, o que importa é o seu amor e sua fidelidade a Deus, amando a Ele acima de todas as coisas e amando ao seu próximo como você ama a você mesmo. Aí você vai ter mais tolerância com o seu próximo. Você vai compreender a fragilidade do seu próximo. Você não vai ver aquilo como uma coisa que a pessoa é ruim, vai para o inferno. Mas você vai ver aquilo como um motivo de oração. Para que você ore pela pessoa, para Deus fortalecer a fé daquela pessoa. Aumentar a confiança em Deus naquela pessoa. Não importa o nome que ela vai pronunciar de Deus. Importa o amor que ela tenha a Deus. O temor que ela tenha a Deus. Isso é o que importa para Deus. E ele diz, sossegai. Porque toda essa agitação que nós estamos vendo no mundo, toda esta angústia, esta ansiedade, este desespero, é porque o povo está assistindo mais vídeos satânicos mostrando o que eles estão planejando de mal para destruir o povo de Deus, do que a própria palavra de Deus. Do que até de estar trabalhando para Deus. Estamos ocupando nosso precioso tempo com o que não é de Deus e que não leva a Deus. Pelo contrário, tira a sua paz e a paz de quem ama você. Vai tirando a paz de todo mundo. Sossegai. Vejam bem. É como que os discípulos do Senhor, este hino, ele foi inspirado no momento em que estava havendo uma terrível tempestade e os discípulos estavam no barco. E Jesus Cristo estava simplesmente dormindo no barco, descansando dentro deste barco. E aí, enquanto Jesus dormia, Jesus é despertado pelos discípulos, dizendo, mestre, não te importas que morramos? Olha o que está acontecendo, a tempestade, e o Senhor aí dormindo, tranquilo. Então, neste contexto da Bíblia Sagrada, dessa passagem da Bíblia, foi feito este hino da harpa cristã. Porque o primeiro refrão, todos os refrões, o primeiro, o segundo e o terceiro, são os discípulos falando com o mestre, falando com o Filho de Deus. E naquela palavra que fica o refrão maior, ele que é repetido todas as vezes que se faz as passagens, é Jesus respondendo. Aí vejam bem, primeiro eles perguntam a Jesus, ó mestre, o mar se revolta,
as ondas nos dão pavor. Eles se referem a Cristo, ao Filho de Deus, aquele que morreu por nós. Eles se referem assim: ó mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. Uma tempestade terrível, as ondas, as águas entrando no barco. O céu se reveste de trevas, o céu ficou escuro com a tempestade. Aí eles dizem: não temos um Salvador. Ora, o Salvador estava dentro do barco com eles. Mas eles gritam desesperados para Jesus e diz: não temos um Salvador. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Eles não entenderam porque Jesus estava tão tranquilo, dormindo, enquanto o barco batia de um lado para o outro, balançava, e as águas tentavam entrar no barco, entravam no barco. E neste revolto mar, eles acordam Jesus porque não suportam mais a confiança que Jesus estava sentindo, por isso que ele dormia. A certeza de que Deus estava com ele. Mas aí ele diz: como podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir? Eles estavam vendo a hora afundar o barco. Eles estavam desesperados porque eles não viam, eles não tinham uma visão espiritual. E eles não viam que Deus estava ali com eles, no controle total, através do Filho, do próprio Filho. O Cristo que morreu por nós estava ali naquele barco. Como que eles iam submergir? Como que eles iam sucumbir? Como? Aí Jesus responde: as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. Sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, esses que inventam Illuminati, não sei o que mais lá, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que o maçom vai fazer isso, que não sei o que tem mais lá, esses. Ele disse: seja o encapelado mar, a ira dos homens, a maldade dos homens, o gênio do mal, aqueles que ficam invocando as forças dos demônios e não sei o que mais lá. Tais águas não podem tragar esta nau, este barco onde eu estou com vocês. É isso que o Senhor diz. Elas não podem tragar, destruir, afundar o lugar onde eu estou. Assim diz o Senhor. Deus está conosco. Não esqueçam disso. Vocês que estão atemorizados. Não esqueçam disso. Deus está no controle. Descansa, sossega. Assim diz o Senhor. Sossegai. Ele diz o seguinte: que pode ser o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem ao navio, tragar, destruir. Porque esse navio leva o Senhor, Rei do céu e mar. Aí Jesus explica: pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai. Ele disse: todos ouvem o mandar dele, a ordem dele. Satanás também ouve. Tudo que Satanás está fazendo aqui na terra, ele já sabe o preço, qual é. Ele já foi condenado. Ele está tentando contra o povo de Deus. E alguns ele consegue até tirar a paz mesmo. Por incrível que pareça. Sabe por quê? Porque alguns cristãos estão deixando de olhar para Cristo, o alvo, e estão olhando para as manifestações
demoníacas dos anticristo, daqueles que são contra Deus. Eles estão tão ocupados dando ibope ao adversário de nossas almas que ficam fragilizados. Aí ficam assim, desesperados como estes discípulos estavam. Porque a visão deles era curta. Eles não estavam vendo o que deveriam olhar. Eles estavam olhando para as circunstâncias, para as águas que estavam agitadíssimas. E o céu já estava em trevas, estava escuro. Eles só viam isso. Então, quando chega diante de mim uma visão tenebrosa de coisas demoníacas, eu simplesmente eu renego, eu não quero ver aquilo. Mas não é porque eu sou alienada, não. É porque eu não preciso de ver aquilo para crer no meu Senhor, para saber que eu devo andar em obediência e devo buscar o Senhor. Para saber que aquilo leva para a morte eterna, eu já sei. E na hora que eu estiver vendo aquilo ou passando aquilo para outras pessoas, no lugar de eu estar informando, olha, Jesus Cristo morreu por você. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Entregue a sua vida ao Senhor. Confie em Deus. E não olhe para o velho homem. Abandone o pecado. Olhe para o alvo, que vai trazer vida para você. Isso é que é o certo. E não eu ficar mostrando ou olhando o que não vem de Deus. O que não vem de Deus, nós devemos simplesmente rejeitar. Resistir ao diabo e ele fugirá de ti. Entendeu? É bíblico. A palavra de Deus diz isso. Resistir ao diabo e ele fugirá de ti. No lugar de você ficar olhando para as coisas, para as artes demoníacas, olhe para o alvo que te traz salvação e assim você vai resistir o diabo. Porque você já sabe o suficiente. Você precisa se arrepender, amar Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo como você ama você mesmo. Isso você sabe que precisa fazer. Fugir do mau caminho, fugir do pecado, resistir ao diabo e ele fugirá de ti. É o suficiente. Então não dê ibope ao adversário. Não vá olhar o que não vem de Deus. Porque você vai sujar. As janelas da alma são os olhos. E você vai sujar os seus olhos, olhando para o que não vem de Deus. Amém? Ele disse, Jesus ainda diz, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Aí eles ainda, no desespero deles, eles falam, os discípulos, aquilo que nós estamos gritando. Ele disse, mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó peço-te, vem banir, vem tirar essa dor da minha alma. Vem tirar essa angústia de mim, Senhor. E eles pedem. Ó peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Eles perguntam isso ao mestre. Pereço sem ti, ó meu mestre. Vem logo, vem acudir. E ele diz, eu já estou com você. Olhe para mim. Eu já enviei o meu Espírito Santo quando eu morri por você. Olhe que eu estou do seu lado. O Espírito Santo de Deus habita na terra, neste barco, nesta nau que está todo mundo pensando que Satanás está levando vantagem. Ele não está levando vantagem, não. Ele está fazendo o que sempre fez, se manifestando contra a imagem e semelhança de Deus. Agora, uma coisa é ele se manifestar, outra coisa é ele vencer. Ele nunca vai vencer, porque ele já foi derrotado. Compreendeu? Então não perca tempo olhando para ele. Ele já foi derrotado. Quando Jesus Cristo morreu por nós,
Satanás perdeu o poder sobre nossas vidas. Ele não tem poder sobre sua vida. E aí ele diz, mestre, aí veja que coisa interessante. Aí vem de novo o refrão lindo. As ondas atendem ao meu mandar. O Senhor dizendo, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem ao navio da vida, ao barco da vida, tragar, não pode destruir. Sabe por quê? Porque nesta nau, ela leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, o Senhor diz. Sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Aí quando o Senhor diz, e eles tomam posse desta certeza que podem sossegar, porque o Senhor está conosco. Aí eles dizem o último. Mestre, chegou a bonança. Em paz, eis o céu e mar. Tudo fica em paz com a presença. Os pássaros cantam. É desse jeito. Tudo fica em paz. Mestre, chegou a bonança. Em paz, eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. É uma calma, uma paz constante, permanente. Deus é permanente. Então, essa paz que sinto em minha alma vem dele. Fica comigo, ó meu mestre. E assim nós também devemos dizer. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu. Fica conosco. E assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu. Nós estamos numa caminhada para o porto seguro, para voltarmos para a nossa casa. A nossa casa não é aqui. Aqui nós estamos no barco da vida. Mas tenha calma, sossegai. O Cristo está conosco através do seu Espírito Santo, que está aqui na terra, que está neste barco. Mas todos nós estamos em paz, porque Ele está aqui na terra. Ele está conosco. Ele disse que não vos deixarei órfãos. Deixarei o Espírito Consolador. Eita, o Espírito Consolador está aqui. Então, por que eu vou perder um segundo, uma fração de segundo da minha preciosíssima vida que Deus me deu, olhando qualquer tipo de seita ou segmento satânico? Se eu fizer isso, eu estou desviando o meu olhar, mesmo pensando que eu estou firmado nele, mas eu estou dando ibope a quem mesmo? Sem perceber. O adversário, ele é tão enganador, ele é tão astuto, que ele pega até o seu povo, que está caminhando para o céu, e ainda diz, ei, vem ver um negócio aqui para eu tirar um pouquinho da sua paz. Vem ver. Tá cheio disso. Você escolhe quantos vídeos você vai ver de coisas altamente diabólicas, sinais satânicos, mas você vai ver de carrada. Mas pense só numa coisa. Tira a tua visão de Satanás e olha para o alvo.
O que te trouxe a salvação, ele já pagou o preço. Você já pode ser salvo. Só é olhar para ele. Olha para o alto. Não olha para o baixo, não. Não olha para o teu computador que está cheio de coisas que não vêm de Deus, que está te levando para o engano. Está ocupando a sua mente. Você está deixando de produzir para Deus, de servir ao seu próximo, de amar, de compreender o seu próximo, simplesmente porque seu próximo está pronunciando uma palavra que deveria ser outra, porque o conhecimento lhe levou a entender que aquela palavra foi porque alguém distorceu alguma coisa e aí chega. Não perde o teu foco, você está no caminho que leva a Deus. Não olha, quando Satanás te chamar para te mostrar alguma coisa que não vem de Deus, você diga, eu não quero ver isso. Eu não preciso ver isso para crer em Deus. Amém? Eu não preciso ver o que não vem de Deus para crer em Deus. Eu vou dizer de novo. Eu não preciso ver o que não vem de Deus, o que provém do demônio, eu não devo ver, porque aquilo não provém de Deus. Eu tenho que ver o que vem de Deus. Tá aqui a Bíblia Sagrada. Vão queimá-la. Vão dizer que ela tá toda errada. Mas uma coisa é certa. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nós chamamos Jesus Cristo, e que na língua dele, o nome dele não era Jesus Cristo, mas quando eu digo Jesus Cristo, eu estou me referindo àquele que foi pregado na cruz para pagar o preço dos meus pecados e dos seus. Eu sei que ele está vivo. Ele morreu por nós. Ele foi crucificado. Ele morreu por nós. Mas ele ressuscitou no terceiro dia. O túmulo dele está vazio. Ele subiu aos céus. Ainda passou 40 dias orientando os discípulos. E depois ele subiu aos céus. E ele está sentado à direita do Pai. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Basta você se arrepender e andar em obediência a Deus, fazendo a vontade do Pai, amando e perdoando o seu próximo, socorrendo órfãos, viúvas e estrangeiros, tendo misericórdia e amor ao seu próximo. Se você fizer isso, sem você saber nada das artimanhas e do trabalhar do adversário de nossas almas, sem você saber nada disso, você vai morar no céu com Deus na glória. Você não precisa saber disso. Porque ele disse que seja o encapelado mar. Nós estamos num mar muito revolto. A ira dos homens, a perversidade dos homens, a perversão, a distorção de valores, a perseguição aos cristãos, o gênio do mal, ou seja, a manifestação do demônio contra o povo de Deus. Tudo isso aí, ele disse, pode ter isso aí? Ele disse, tais águas não podem nos destruir, não podem, porque o Senhor está conosco. Com outras palavras, é isso. Vamos nos mirar no nosso Senhor, no Criador dos céus e da terra, naquele que nos amou primeiro, naquele que não desistiu de nós, naquele que enviou o seu Filho
para ter uma morte tão humilhante de cruz por nós, para pagar o preço dos nossos pecados, porque o preço do pecado é a morte. E todo aquele que anda no pecado perecerá, mas todo aquele que está ali mergulhado no pecado, mas ele se arrepender de todo o seu espírito, se voltar para o Pai e dizer: eu não quero mais pecar, eu quero andar, Pai, segundo a tua vontade, meu Pai, autor de minha vida. Eu quero te obedecer. O que o Senhor quer que eu faça? Eis-me aqui. Eu quero te servir. Quero andar nos teus caminhos para sempre. Por causa da cruz de Jesus, ele terá a oportunidade de ter uma vida eterna com o Senhor na glória. Porque o preço já foi pago. Jesus já morreu por nós. Ele já morreu por nós. Ele já cumpriu. Cristo, ele já pagou o preço. Cristo é sacrifício. O sacrifício dele. Ele já pagou. E agora você pode ter uma vida eterna com ele na glória. Independente do nome que você chamava ele. Independente disso. Independente de terem distorcido o nome. Não importa. Importa o seu coração, a sua alma, o seu espírito. Você quer Cristo na sua vida? Você quer se entregar a Ele? Você quer abandonar o pecado? Você quer amar e perdoar o seu próximo? Você quer tolerar o seu próximo? Você quer olhar para uma pessoa que não pensa como você e ter misericórdia dessa pessoa e interceder, clamar a Deus pela salvação dessa pessoa? Para que Deus derrame do Espírito Santo dele sobre a vida desta pessoa que você até então acusava? E você vai passar a amar verdadeiramente essa pessoa, tratar essa pessoa com todo o amor que Deus colocar no seu coração, que você se permitir, que não seja mais você, o seu eu que viva, mas que Cristo viva em você. Se você fizer isso, você terá a vida eterna, mesmo sem ter assistido nada dos sinais do demônio, nada dos simbolismos satânicos. Mesmo que você não saiba de nada disso, você vai morar com Deus na glória. Porque a essência você pegou. Às vezes, por excesso de conhecimento, como os fariseus, eles se perdiam. Eles ficavam tão envolvidos com os rituais que eles nem sabiam por que estavam fazendo aquilo. E eles paravam de adorar a Deus e de reconhecer que eram apenas pó. Nós somos pó. O espírito que tem importância vai voltar para o porto seguro, como termina aqui, quando diz: e assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu. Lá. Porque se eu ficar olhando muito a essência, eu vou me ocupar. Porque tipo isso. Quando eu fazia faculdade, eu percebia isso. Que, às vezes, as pessoas pegavam o livro para falar sobre um tema. Vamos dar um exemplo, litispendência. Aí era um livro todinho dessa largura para eu entender o que era litispendência. Mas, na verdade, eu só passava na prova, só me dava bem na prova se eu pegasse um resumo que falava de litispendência e dos outros assuntos importantes que iam cair na prova. Eu, muito ocupada com aquilo que ia cair na prova, eu ia para os temas principais, para a essência. Essência de litispendência, essência de, sei lá, são tantos assuntos. A essência. Eu ia para a essência. Pegava a essência e aprendia da essência. A essência é essa. Jesus Cristo é Filho de Deus,
Quer o nome dele seja Jesus Cristo, ou seja Yahvé, ou seja o nome que a gente sabe, o nome que você colocar. Yahvé, você se refere a Deus. Aí Jesus Cristo, você vai e diz outro nome. Você diz o nome dele na língua dele. Quer você diga o nome dele na língua dele, quer você diga o nome dele na língua que você aprendeu, o importante é você não pecar. Se você não pecar, você está obedecendo ao Pai, que enviou o Filho. Não importa o nome desse filho. O Pai enviou o Filho para morrer por você. Não importa o seu nome, não importa o meu nome, não importa. O Pai, o Criador dos céus e da terra, que fez os céus, a terra, todo o universo, ele, porque o homem se afastou dele, ele enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário, pagando o preço do seu e do meu pecado. Então, todo aquele que se arrepender dos seus maus caminhos, ele terá a vida eterna através do sacrifício da cruz, do Calvário. Quem sacrificou? Quem foi sacrificado? O Filho e o Pai, porque viu o Filho morrendo por nós. Então, todo aquele que se arrepender dos seus maus caminhos e andar em obediência e andar em contramão do mundo, totalmente contrário ao que o mundo está dizendo, a distorção é grande, mas Deus não mudou. O Pai não mudou, nem o Filho mudou. O Filho está na glória com o Pai, ressuscitou, passou ainda 40 dias aqui ensinando aos discípulos, dando as últimas orientações. Aí ele disse, agora eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não vai conhecê-lo, não vai aceitá-lo. Mas todo aquele que nele crê, vai crer na vida eterna. Vai crer que o preço já foi pago. Só é não andar em conformidade com o mundo. Deve ser inimigo do mundo. O homem não pode ter amizade com o mundo. E nem olhar para as coisas do mundo. Deve olhar para o alvo que dá a vida eterna. Se você souber da essência, você não precisa passar o ler que o nome de Jesus Cristo era outro nome, que não era Maria, era Miriam, que não importa. Mesmo que diga, é nome de demônios, não sei o que mais lá. Quando você fala o nome, você está se referindo ao Filho de Deus, aquele que morreu por você e por mim, então é o que vale para Deus. Deus quer que você fique focado na vida e não nas conversas que tem explicando isso, isso e isso. Se alguém errou, esse alguém vai responder pelo seu erro. Mas o importante é você chegar na essência, que você tem a oportunidade de ter uma vida eterna com Deus na glória. Se você se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados e não mais praticá-los, e você andar separado do mundo, em santidade, que quer dizer separado do mundo, andar em conformidade com a vontade do Pai, obedecendo a Deus. Quando for fazer alguma coisa, dizer, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor faria isso que eu estou fazendo? Seria assim? Eita, não seria. Então não vou fazer. Porque eu quero obedecer. Eita, então seria exatamente o contrário. Então eu vou fazer exatamente o contrário disso que eu ia fazer. Porque o Senhor me orientou, meu Pai. E agora eu sei que devo fazer assim, conforme a tua vontade. Andar em obediência, isso é que importa. A essência. Não vamos nos ater àqueles estudos profundos que não levam a nada. Que não muda o nosso coração. O que muda o nosso coração é a essência. Se andarmos em conformidade com a vontade do Pai, vamos ter uma vida eterna com Ele na glória. Vamos servir a Ele aqui na terra, até cumprirmos a nossa missão e vamos para o nosso destino, que é a vida eterna com Ele na glória. Mas vamos viver em santidade, amando,
compreendendo o nosso próximo e não achando que o nosso próximo, que todo mundo vai para o inferno porque não entendeu que é para ser, a língua é aquela, não muda. Deus quer saber é o teu modo de viver, como é que eu estou vivendo. Peraí, como é que eu estou vivendo? Eu estou amando o meu próximo? Eu estou pedindo a Deus para Deus salvar aquela pessoa? Ou eu estou dizendo que aquela pessoa não tem jeito e pronto, eu vou para o céu e ela vai para o inferno? O que é que eu estou fazendo, Senhor? E isso, Senhor, o Senhor faria, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor pensaria assim, bem, eu vou para o céu, porque eu já tenho seguro a minha salvação, porque eu estava lá e vou voltar para lá, para o meu Pai. Agora, esse povo todo, eu não vou morrer por eles, não. Eles são ruins demais, eles querem até me crucificar. Você já pensou se Deus pensasse assim? Nem tinha enviado Jesus, Cristo, nem tinha enviado. Você acredita? Não teria enviado ele, o Filho. Então, Deus não quer que você pense assim. Deus quer que você tenha misericórdia. Ele disse no Sermão do Monte, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia do Pai. Então, vamos entender isso. A essência. A essência. Se você andar em obediência a Deus, se você procurar andar em conformidade com os planos de Deus, do Pai Celestial, você, sem saber, nem dizendo, pronunciando o nome errado, do jeito que for, você vai morar com Ele na glória. Agora, se você souber tudo como é para pronunciar, mas você não praticar o amor de Deus, a misericórdia, infelizmente, não alcançaremos a salvação se agirmos assim. Se eu simplesmente pensar de forma egoísta, achando que eu conheço e eu quero que o povo conheça, mas se o povo não quiser conhecer, então não é assim. O Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós, e o seu Filho se entregou na cruz do Calvário para pagar o preço dos nossos pecados. Se andarmos em conformidade com a vontade do Pai, amando a Deus acima de todas as coisas e amando o nosso próximo como nós amamos, nos amamos a nós mesmos, então nós vamos viver com Ele eternamente na glória. E vamos ter uma vida maravilhosa aqui na terra com propósito. Amém? Que Deus abra os nossos olhos espirituais para entendermos o que Deus quer nos dizer. Quando Ele disse, com o Senhor, posso crer no amanhã. Eu sei que o nosso amanhã, andando em obediência com Deus, será maravilhoso. Será do jeito que tem nesse salmo, nesse hino 578. Sossegai. Será maravilhoso. Mestre, chegou a bonança. Em paz, eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu. Amém. Irmãos, eu ainda peço oração por Júlia Tainá. Júlia Tainá, ela teve, graças a Deus, ela teve uma melhora. Ela estava sofrendo muito, fez um procedimento que melhorou muito. Mas ela ainda está em observação, ela ainda precisa das nossas orações. A Aline Santos é gratidão. Gleice disse que, graças a Deus, a Aline, a cirurgia dela foi excelente, ela está bem. Graças a Deus. Glória a Deus. Te agradecemos, Senhor, porque a Aline Santos está bem. Vamos orar?
Amado Deus e Pai, autor de nossas vidas, eu te peço, no nome do teu Filho, que o Senhor derrame sobre nós a tua graça, a tua cura, a tua libertação, a tua salvação, a tua graça, para que possamos ficar em paz aqui na terra. Nós sabemos que o Senhor está no barco conosco. Através do teu Espírito Santo, o Senhor está aqui e habita no coração de todo aquele que no Senhor crê. Nós cremos em Ti, ó Pai, e nós entregamos as nossas vidas a Ti. Eu te consagro toda a terra, todo o universo e todos os seres viventes no Teu altar. Nas Tuas mãos poderosas eu te entrego e peço, Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão, as consolações do Teu Espírito Santo, a Tua presença em nossas vidas. E tudo isso que eu te peço é no nome do Teu Filho que morreu por nós, mas que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo dele sejam derramadas sobre as nossas vidas, hoje e sempre, eternamente. Amém.